Olá pessoal, boa noite, mais uma vez aí estamos aí nessa nossa aula combo na semana aí para deixar o conteúdo mais ou menos aí em ordem, tá? Nós vamos iniciar hoje com a parte teórica da aula 6. Não vamos terminar toda a teoria da aula, tá? Vamos fazer algumas revisões de algumas coisas que vocês já viram e trabalhar alguns conceitos referentes à aula, mas ainda não se preocupem, não tentem fazer os exercícios, porque os exercícios só vão conseguir depois de ver a segunda parte da aula, tá? Então a primeira parte é só uma teoria, tá? Importante, mas é só a parte teórica mesmo, de algumas coisas. Tá, como que vai ser o escopo da aula? Vão ter alguns conceitos que a gente vai ver de revisão, alguns conceitos preliminares que a gente vai revisitar, como paridade de uma função, como período de uma função, domínio, contradomínio, imagem, que são importantes, que fazem parte da linguagem das funções. Eu tenho certeza que a maioria desses conceitos vocês já viram pelo menos uma vez, ou tem noção na frente de matemática A, mas vamos dar uma revisada breve, tá? Para não achar que os nomes são os mesmos, tá? E para se conversar também, porque elas conversam bastante. E o segundo ponto é a parte de funções trigonométricas, tá? Propriamente dito. Então, elas vão se dividir em 3 etapas, a análise dessas funções trigonométricas. As duas primeiras a gente vai ver hoje, que são as funções seno e cosseno na sua forma padrão, sem nenhuma modificação. E depois, na aula que vem, nós vamos ver a parte de funções deslocadas. Daí a gente fecha a trigonometria e passa a régua nesse assunto e vamos para um assunto que eu julgo um pouco mais interessante, mas mais tranquilo também, porque essa parte é um pouco... bem complexo, eu diria. Bom, vamos revisitar alguns conceitos de função aí que são importantes para nós. O primeiro deles é o domínio de uma função. O que é o domínio? O conjunto domínio, né? O conjunto domínio são todos os valores. O conjunto domínio representa o x, tá? O conjunto domínio é sempre o x. Ou seja, minha variável independente é meu x, tá? Meu conjunto domínio é formado por todos os valores que o meu x ele assume. Ou seja, todos os valores que se eu pegar, substituir um x, eu vou encontrar um y. Essa é a ideia. O meu domínio é isso. Todos os valores que eu posso colocar no x para encontrar um y. Esse é o conceito de domínio. Por exemplo, a primeira função aqui, f de x, sempre que a gente vê f de x ou y, é a mesma coisa, tá? Para nós, aqui. Porque f de x quer dizer uma função de x. O meu y é uma função de x. Então é a mesma coisa, tá? Não se preocupe. Então, quando você tem aqui f de x igual a x, eu posso substituir aqui o x por qualquer valor, que não vai dar problema. Eu vou encontrar o meu y. Se eu substituir x igual a 1, meu y dá 1. Se eu substituir por 2, vai dar 2. Substituir por 1000, vai dar 1000. Substituir por 0, vai dar 0. Por qualquer número, eu posso substituir que eu vou encontrar um y. Correto? Então, o x pode ser qualquer valor real. Qualquer valor do conjunto dos números reais. Exemplo 2, presta atenção. Aqui, y igual a 1 sobre x menos 2. O x também eu posso colocar qualquer valor nele. Mas ele não pode ser 2. Vamos lá, por quê? Vamos entender aqui, ó. Vamos colocar o x por 2 pra gente ver, ó. Vai dar 1 dividido por 2 menos 2. 1, 2 menos 2, 0. 1 dividido por 0 não existe. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Certo? Não existe. Não tem como a gente fazer a divisão quando o 0 está no denominador. Então eu não posso colocar o x igual a 2 e encontrar um y. Se eu colocar x igual a 2, eu não encontro nenhum valor de y. Agora, se eu colocar x igual a 3, x igual a menos 1, x igual a 5, x igual a 4,79, qualquer outro valor, eu consigo encontrar o y. Vai substituir e vai fazer a conta. Então isso é domínio. São todos os valores que o x eu posso colocar no x e vou encontrar um y. Tá? Essa é a ideia. São todos, então repetindo, domínio, todos os valores que eu posso colocar no meu x para encontrar um y. Vamos para o terceiro exemplo aqui. F de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Eu posso colocar qualquer número real maior ou igual a 1. Por quê? Porque a gente já viu lá na parte de radiciação e nas apostilas anteriores e conhecimento pretérito também, que não existe nos números reais raiz quadrada ou de índice par, raiz quarta, raiz sexta, de um número negativo. Para nós não existe raiz quadrada de menos 1. Nos números reais isso não existe.
Então, por isso que eu não posso substituir nenhum número menor que 1. Ó, se eu substituir por 1, vai dar 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Se eu substituir por 0, vai dar 0 menos 1. Vai dar negativo, vai dar menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Eu não encontro um y. Se eu substituir por 2, vai dar 2 menos 1, 1. Eu encontro o y. Se eu substituir por menos 10, vai dar menos 10 menos 1, menos 11. Eu não encontro raiz quadrada de menos 11. Ou seja, não encontro meu y. Então, isso é o conceito de domínio de uma função. Tá? Feito! Seguindo então. Então agora vamos falar de contradomínio e imagem, que às vezes o pessoal às vezes acaba se confundindo achando que é a mesma coisa, se trata da mesma coisa. E, na verdade não é, são coisas diferentes. Tá? O contradomínio, ó, presta atenção. São todos os valores que o meu y, agora eu estou falando da minha variável dependente, é meu y. Então são todos os valores que o meu y ele pode assumir. Ou seja, por exemplo, meu y, sei lá, eu posso falar que meu y pode dar 10. Não significa que vai ter um x que vai dar 10. Mas pode ser que... eu posso colocar um y possível. É uma possibilidade do y. Não significa que ele vai ser para algum x. Mas é uma possibilidade. Geralmente, para deixar como definição, esse contradomínio, esse conjunto contradomínio, acaba sendo todos os números reais. Tá? Geralmente. Nem sempre isso acontece, mas é comum. Se vê que as funções mais comuns, ela acaba sendo contradomínio todos os números reais. Tá? Agora, imagem. Imagem é importante. Tá? São todos os valores que o y assume. Se eu pegar e calcular, são todos os valores que eu consigo, a partir de um x, calcular o y. Esses valores são imagens. Se eu não consigo, se eu colocar qualquer x e não encontrar esse y, ele não é da imagem. Imagem é, eu peguei um x, qual que foi meu y? Ah, esse y que encontrei é uma imagem. É isso que quer dizer. Vamos lá, por exemplo. Se eu colocar aqui x igual a 0, eu vou ter um y 0. Então esse y igual a 0 é uma imagem. É um contradomínio e também uma imagem. Se eu colocar x igual a 1, meu y vai dar 1 também. Certo? Meu y vai dar 1. Se eu encontrar x igual a 5, vai dar 5 também. Tá? E assim sucessivamente. Agora se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, vamos lá, x igual a 10, eu vou encontrar um valor de y. Se eu colocar x igual a 10, vai dar o quê? 10 menos 2, 8, vai dar 1 oitavo para esse y. Certo? Agora, nem sempre, isso é importante dizer, nem sempre a gente consegue obter todos os valores de y possíveis. Nem sempre. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pergunta assim, presta atenção. Ah, encontro x para que o meu y seja 0. Se eu pegar nessa função aqui, substituir o f de x por 0. Se eu te pedir para fazer a conta para você me encontrar o x, qualquer x, se tiver 10x, não vai ter, mas
falando aí. São todos os valores, ou seja, não nulos. Se eu colocar aqui um y igual a 0, vamos fazer a conta aqui, ó, 0. Vou passar multiplicando esse cara, porque esse cara está dividindo. Vai dar 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. 0 nunca é igual a 1. Então por isso que o meu y aqui nunca vai ser 0. Se eu fizer plotar o gráfico, você vai ver exatamente isso. Eu não vou ter nenhum valor de x que vai me dar um y igual a 0. Não existe esse número, tá? Aqui também, ó. Se eu te pedir para encontrar um y que dê... Se eu te pedir para você encontrar um x que o meu y dê menos 1, você também não vai conseguir encontrar. Se eu colocar aqui menos 1, não existe raiz quadrada de número negativo. E sempre minhas raízes quadradas, ou quartas, etc., sempre retornam números positivos. Por isso que meu y nunca vai poder ser negativo nessa situação 3 aqui. Tá? Meu y só vai poder ser todos os valores positivos. Ah, João, não ficou claro. Vamos analisar os gráficos dessas funções que eu coloquei. Aqui, por exemplo. Primeiro deles, fx igual a x, ó. Você vê que à medida que o x vai aumentando, ele vai aumentando normal, não tem nenhum problema. Ou seja, meu contradomínio, meu domínio, minha imagem está pegando continuamente, normal. A função aqui, ó, a função g, que está em azul. Aqui, ó, olha o que acontece. Ó, você vê que ela vai chegando perto do zero e não chega. Exatamente como a gente falou. Não tem nenhum valor de x que vai me dar o meu y igual a zero, ó. Você vê que ela vai chegando pertinho, mas ela nunca chega no zero. Ela vai ficar sempre muito perto. Ela nunca vai chegar no zero. E a terceira, olha aqui, ó. Ela só começa do x igual a 1. Lembra do meu domínio, ó. Daqui pra frente. Antes, não tem nada. E olha a minha imagem, ó. Ela só é positiva, ó. Ela só tá no quadrante onde o y é positivo. Ou seja, no primeiro quadrante aqui. Ela só tá nesse pedaço. Evidenciando o quê? Que a minha imagem só são os valores positivos. Não tem nada para baixo. Beleza? Próximo conceito é a paridade de uma função. Que vamos dividir em duas partes. Tem as funções ímpares e tem as funções pares. Tá? Uma função é dominada ímpar quando satisfaz a seguinte condição matemática. Essa é a definição matemática. Quando você tem o seguinte, f de menos x igual a f de menos x igual a menos f de x. Esse símbolo aqui significa para todo x pertencente ao domínio da função. Isso quer dizer. Então, para todo x que exista, que esteja no meu domínio, se satisfazer essa condição aqui, ela é uma função ímpar. Essa é a definição matemática. Tá? Ah, João, eu preciso provar desse jeito? Não, mas é importante você enxergar de alguma forma se uma função é ímpar ou par. Ah, João, mas como que eu enxergo? Essa é uma boa pergunta. Graficamente, você vai ver uma função sendo ímpar quando ela tiver simetria em relação à origem do meu plano cartesiano. Quando ela for simétrica em relação à origem, você vai ver que essa função é uma função ímpar. Tá? Exemplos que eu coloquei aqui. A função f de x igual a x. Ela é uma função ímpar. Vamos mostrar isso graficamente. Não vamos demonstrar, mas vamos mostrar isso graficamente. A outra é a função x ao cubo sobre 4. E a terceira, o que é? 2x ao cubo sobre 10 mais 5x. Vamos analisar. Ó. Vamos ver se ela tem simetria em relação à origem. Olha lá. Ó. F de x igual a x. É a vermelha. Ó. Tudo que eu tenho... Ó, minha origem está aqui. Ó. Tudo que eu tenho nesse pedaço, eu tenho exatamente igual nesse pedaço. É como se eu tivesse um espelho na minha origem. Daqui para lá e daqui para lá. Exatamente um espelhinho. Então, daqui para cá, exatamente espelhado daqui para lá. Olha o gráfico verde aqui, ó, o G. Ó, tudo que eu tenho daqui para cá, nesse quadrante, eu tenho no quadrante espelhado. Terceiro e primeiro também, ó. Tem exatamente espelhado. Se eu jogasse um espelho daqui para lá, tombasse, eu ia ter exatamente o mesmo gráfico. E o terceiro também, ó. Ó. Eu tenho essa curvinha aqui. E ó, aqui ó, também a mesma curvinha. E vai descer. Eu também tenho esse espelhamento. Uma propriedade da função ímpar que é importante é... Toda função ímpar, ela tem que passar pela origem. Tá? É uma definição isso. Toda função ímpar, ela tem que passar pela origem.
Se ela não passar pela origem, ela não é uma função ímpar. Tá? Isso você pode afirmar com certeza. Agora, se ela passar pela origem, não necessariamente é uma função ímpar. Mas um dos pontos para ser ímpar, ela tem que passar pela origem e ter essa simetria. Tá? Essa simetria tem que ser perfeita. Não pode ser nenhum erradinho. Tá? Ela tem que ser perfeita. Simetria em relação à origem. Por que a gente não fala simetria em relação ao eixo X? Porque ela não está exatamente embaixo, né? Simetria em relação ao X seria se minha curva estivesse aqui embaixo. Só que ela está deslocada. Então por isso que a gente não fala em relação ao eixo X, mas em relação à origem. Bom, seguindo então, função par. Função é denominada par quando satisfaz a seguinte condição matemática. Quando f de menos x é igual a quando f de menos x é igual a f de x. Ou seja, quando o sinal de menos não importa. Por exemplo, se eu calcular o f de menos 3 e meu f de 3 vai dar a mesma coisa. É isso que ele quer dizer. Não só para o 3, mas para qualquer x. Também para todo x pertencente ao domínio da função. Graficamente, uma função denominada par, quando ela tiver simétrica, ela tiver simetria em relação ao eixo y, em relação à vertical, do meu plano cartesiano. Exemplos de função par. A função constante, qualquer um. Por exemplo, f de x igual a 2. É uma função par. Segundo, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 10. Outro exemplo de uma função par. E a outra é a função modular. Módulo de x menos 1. Vamos ver graficamente se ela tem simetria. Olha aqui, ó. Imagina que esse cara é um espelho. Meu eixo y. O gráfico vermelho. Função constante. Perfeito o espelho. Se encaixa perfeitamente. Que nem aqueles espelhos lá de física D, espelho plano. Que nem aqui. Olha a função G também. Simetria perfeita. O que tem exatamente espelhado. Simetria perfeita. Aqui, aqui, aqui. Você vê que encaixa. Assim como a função modular. Módulo de x. No caso eu somei um, mas podia ser só a função modular. Tá? Ela também tem simetria perfeita. Simetria em relação ao eixo y. Quando isso acontecer, é uma função par. João, não tem como fazer o gráfico. Aí você tem que partir daquela definição matemática para provar se ela possui paridade. Ou seja, se ela é uma função ímpar, ou se ela é uma função par, ou se ela não é nenhuma. Tá? Você pode verificar que tem funções que não satisfazem nenhuma das coisas. Que não é nem ímpar nem par. Tá certo? Prosseguindo então. Esse é um conceito novo, que aqui na matemática ele faz muito sentido. Tá? É o período de uma função. O que é o período de uma função? É o intervalo em que a função começa a se repetir. Ou seja, que ela começa a ter o mesmo desenho. Exatamente. É como se eu pegasse um pedaço do meu gráfico e colasse. A cada intervalo, a cada período, eu colasse, repetisse. Como se fosse um copia e cola. Tá? Matematicamente, o período P pode ser definido da seguinte forma. É quando o f de x mais P vai ser igual ao meu f de x. Ou seja, meu y nessa posição vai ser igual ao y nessa posição aqui. Sendo, isso é importante, o meu período ele tem que ser positivo, ele é maior que zero, e o meu x tem que estar no domínio. São essas duas condições que precisam ser atendidas para uma função ser periódica. Opa! Aqui. Exemplos de função periódica. Por exemplo, essa função aqui a gente chama de dente de serra. Ela parece um monte de dentinho. Se você for ver de 0 a 10, ela tem um desenho. Se eu aplico esse... o que acontece de 10 a 20? Ela tem o mesmo desenho. O que acontece de 20 a 30? Ela tem o mesmo desenho. Ou seja, qual que é o meu intervalo que começa a me repetir? É 10. É de 0 a 10, ou de 10 a 20, ou de 20 a 30. Mas o período é 10. É esse intervalo de repetição que me interessa. Tá? Então, meu período é 10. Em que pedaço eu consigo identificar? Daqui para frente repete. Daqui para lá também repete. Por exemplo, o segundo gráfico aqui é a função tangente de πx. É uma função... A gente não vai ver a função tangente, tá? Embora ela seja uma função trigonométrica, nós não vamos ver. Olha aqui, ó. Função tangente, ó.
Olha os gráficos, ó. Ela vai se repetindo também, ó. Ó, vai se repetindo. Ó, ela vai estar indo aqui, ó, de menos 1,5 até meio. Ou seja, ela tá... Qual que é o meu intervalo aqui? Uma unidade. Certo? Tá indo de menos 1,5 até menos meio. Ou seja, tá variando em uma unidade aqui. Ou seja, meu período, nesse caso, é 1. Tá? Então é assim que você vê o período. Tá? Tem um ponto. Aonde começa a repetição? Ah, começou aqui. Ó, daqui pra cá, ela tá se repetindo. Ah, quanto que é a distância entre eles? Ah, é 1. Esse é o período. Bom, importantíssimo agora. Revisão de alguns elementos da nossa circunferência ou ciclo trigonométrico. Bom, lembrando, primeiro ponto. O eixo horizontal representa o cosseno. Ah, o eixo x, horizontal, representa o meu cosseno. Meu eixo y, vertical, representa o seno. Lembrando, como o meu raio ele é 1, qual que é o meu valor máximo? Tem que ser 1. Não vai, o meu valor máximo de seno nunca vai poder ser maior que 1, já que o meu raio da circunferência é 1, não tem como ser maior. E o meu valor mínimo de seno ou de cosseno não pode ser menor que menos 1. Né? Porque ele vai indo, menos 1, 1, 1, vai chegando em 0, depois vai vindo, menos 1. Não tem como ir mais para a esquerda do menos 1. Ela para aqui, no menos 1. Tá? Então esse é o valor mínimo que a gente tem para o seno ou para o cosseno. Tanto faz. Outros comentários importantes. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Por quê? Porque são os dois quadrantes que estão para cima. Lembre, o meu seno é meia vertical. Então onde está para cima, o seno é positivo. Ou seja, primeiro e segundo quadrante. Ou seja, de 0 a 90 e de 90 a 180, o meu seno é positivo. Feito? E o meu cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes. Por quê? Porque o meu cosseno é positivo para onde ele está para a direita. Para a direita. Aqui. Isso. Direita. Tá? Direita. Isso. Minha esquerda, direita de vocês. Isso. Então ele está para a direita. Ou seja, no primeiro quadrante o cosseno está na direita. E no quarto também. Tá? Então nesses dois quadrantes meu cosseno ele é positivo. Tá? Ou seja, de 0 a 90 e de 270 a 360. Isso é importantíssimo essa revisão. Tá? São alguns conceitos que tem que estar em mente quando aparecerem os gráficos, tá? Das funções trigonométricas. Exercício. Importante, de revisão também. Encontre 3 arcos côngruos. Eu vou resolver isso, tá? Já está resolvido ali. Vou discutir junto com vocês. Não está na apostila, tá? É um exemplo. 3 arcos côngruos positivos de 30 graus. Vamos lá, resolução. Lembra que são arcos côngruos? Aula 2, hein? Faz tempo, né? A memória passa, aí você não se lembra mais. A gente estava lá no positivo ainda. Estávamos todos lá, juntos, um perto do outro. Não tinha distanciamento social ainda, nada. Bom, vamos lá. O que eram arcos côngruos? Os arcos côngruos, eles têm que ocupar a mesma posição no ciclo. Mas qual que é a diferença então entre eles, já que eles estão no mesmo lugar? A diferença entre eles é só no número de voltas. Tá? Essa é a diferença entre eles. Aí, como uma volta é a mesma coisa que 2π radianos, que é a mesma coisa que 360 graus, o que a gente vai ter? O primeiro côngruo. Você vai pegar 30 graus e vai somar com uma volta. 360. 30 mais uma volta. Vai dar 390. Qual que é o meu próximo? Soma mais uma volta. 390 mais uma volta, que é 360. 750. Qual que é o meu próximo? 750, soma mais uma volta. 1110. Então, meus arcos côngruos, eles têm que andar de 360 em 360. É isso. É isso que são arcos côngruos. Tem que ocupar a mesma posição no ciclo trigonométrico. Tá? E aqui eu coloquei positivos, tá? Eu podia andar no sentido contrário, parecendo negativos, mas eu quis colocar positivos. Beleza? Belezinha. Então, só para relembrar esse conceito, porque esse conceito é importante. Por que ele é importante? Bom, é pelo seguinte, ó. Se eles ocupam
a mesma posição no ciclo trigonométrico, é porque eles ocupam o mesmo lugar. Óbvio. Se eles ocupam o mesmo lugar, o seno é o mesmo. Eles estão no mesmo lugar no ciclo. Se eles estão no mesmo lugar no ciclo, o cosseno também é o mesmo. Se eles estão no mesmo lugar no ciclo, a tangente também é a mesma. A cotangente também é a mesma. O secante também é a mesma. E a minha cotangente também é a mesma. Todas as minhas razões trigonométricas são iguais, se elas estão no mesmo lugar do ciclo. Ou seja, o que nós temos aqui nesse problema? Nós temos evidente que acontece uma repetição a cada 360 graus. A cada uma volta. A cada 360 graus. A gente tem acontece uma repetição. Porque até por isso o nome ciclo. É porque ocorre uma repetição. Tá? Agora vamos lembrar dos conceitos que a gente viu de paridade, de período, de domínio, de contradomínio. Qual que tinha a ver com repetição? Tinha a ver o de período. O de período justamente era o intervalo que eu precisava para começar uma repetição. Então esse 360 graus aqui, ele vai se transformar em um período pra gente. Por quê? É uma volta do ciclo. Vamos lá, função seno na forma padrão. A função seno é, dado um valor x, importantíssimo, esse valor de x tem que ser em radianos, não pode ser em outro jeito, tem que ser em radianos. Define a função seno como o seno para esse valor de x. Ou seja, se eu tenho x igual a π sobre 6, meu y vai calcular o seno de π sobre 6. Só isso. Tá? Essa é a função seno padrão. Ou seja, essa aqui é a minha lei de formação. Ou seja, minha regra, minha função. Meu y é igual a um fx que é igual a um seno de x. Agora vamos olhar o gráfico. Olha o gráfico. Essa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha vocês deveriam já... O primeiro quadrante é tabela de ângulos notáveis. Primeiro quadrante, esse aqui, ó. E como que você preenche esses? O segundo, o terceiro e o quarto. Usando a técnica de redução de quadrantes. Lembra? Aula 4, redução de quadrantes. É assim que a gente completa até 360 graus, ou 2π, tá? Porque é em radianos que a gente faz a conta. Então é dessa forma que a gente consegue completar, tá? Então o primeiro quadrante a gente já conhece, é da nossa tabela padrão. Segundo, terceiro e quarto vem da redução de quadrantes, tá? Vamos analisar o gráfico, ó. 0 tá aqui, 0, começou no 0. Esse é, lembrando, eixo horizontal x, eixo vertical y. Ó, no primeiro quadrante ela vai aumentando, ó, até π sobre 2. Ela vai aumentando, ó. Ó, tá aumentando mesmo. Ó. Aumentando, 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 até chegar no meu máximo, que é quanto? De acordo com a tabela é 1. E aqui, ó, também deu 1, ó. 1. E tá aqui também, ó. Meu y igual a 1. Agora o que tá acontecendo? No segundo quadrante ele tá diminuindo. Até chegar em 0. Diminuiu. Eu já estou colocando todos esses pontos aqui nesse gráfico, tá? Terceiro quadrante. Ele continua diminuindo, ele vai ficando bem negativo até chegar no menos 1. Ó. Peguei menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Coloquei aqui, tracei o gráfico. Continue. E aqui ele vai indo para 0. Vai de menos raiz de menos 1, vai até 0. Vai subindo. E depois, voltou no 0 e volta aqui. O que? 360. Deu um período. Vai subir. Ó, vai subir. E assim vai. Pontos importantes. Ó, o ponto A aqui, ó. Origem, 0, 0. Tá? Depois, em π sobre 2, ela é o máximo, quando dá 1. Em π, ela volta a ser 0. Esse é o meu mínimo, em 3π sobre 2.
e 2π volta para o zero. Tá? Vamos ver esse gráfico numa forma mais completa. Olha o que acontece. Olha lá. Você vê... Vou fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é um pedaço, é uma onda. É um gráfico de uma onda. Certo? Uma wave. Esse pedaço aqui, ó, olha aqui, ó. Não é exatamente igual? E esse pedaço aqui não é exatamente igual aos dois anteriores? É, exatamente igual. É perfeita a simetria. Quanto que é esse intervalo aqui que começa a repetir? Ó, foi de π até 3π. Quanto que é esse intervalo? 2π. Aqui, ó. 2π. Esse é o período. Então, você pode pensar ou vendo o gráfico, ou lembrando, uma volta é o quê? De um ciclo trigonométrico, quantos graus? 360. Ou em radianos, 2π. Também chega na mesma conclusão. Tá? Meu domínio. Vamos ver. Meu domínio, eu posso colocar qualquer valor de x que eu encontro y pelo jeito, né? Aqui, ó. Não tenho nenhum problema. Até porque ela vai se repetindo. Então eu sei, eu consigo encontrar facilmente. Então meu domínio são os números reais. Meu contradomínio também não tem nenhum problema, em tese. Então ele vai ser reais também. Agora a minha imagem. Minha imagem o que é? São os valores que meu y está assumindo. Tem algum y aqui menor que menos 1? Que passa pela curva? Não. Entre menos 1 e 1, sim, ó. A minha curva está exatamente confinada entre esses valores. Minha função. Meu gráfico em vermelho. Ela não sai para baixo do menos 1 e não vai nem para cima do 1. Ela fica exatamente nesse intervalo. Ou seja, minha imagem ela vai variar de menos 1 até 1. Meu período é 2π. E paridade. Paridade, vamos ver. Ela tem simetria em relação ao eixo y, em relação à origem, ou nenhuma das duas? Ó, vamos olhar, ó. Olha aqui, ó. Tem esse gráfico. Ó. Simetria em relação à origem, ó. Se eu fizer um espelho aqui, ó, em relação à origem, eu tenho exatamente o mesmo gráfico. Tá? É perfeita a simetria. Ou seja, simetria em relação à origem é uma função ímpar. Tá ali, paridade ímpar. Beleza? Função cosseno padrão. Dado um valor de x em radianos, também, define a função cosseno como o valor de cosseno para esse valor de x que foi estabelecido. Ou seja, minha lei de formação, ou minha função, é essa aqui. Y ou f de x é igual a cosseno de x. Vamos analisar o mesmo gráfico, só que para o cosseno. Ó, aqui. Tabelinha de ângulos notáveis. E as outras partes vêm da redução dos quadrantes. Então esses valores todos vêm da redução de quadrantes. Ou seja, transformando o segundo quadrante no primeiro, o terceiro no primeiro, o quarto no primeiro. Vem dessa redução. Tá? Então vamos olhar. Ela começa, quando x é igual a 0, ela começa no 1. Ou seja, começa do valor máximo. Depois ela vai diminuindo no primeiro quadrante, até chegar em π sobre 2, onde vira 0. Depois ela continua diminuindo, ó, de 0 ela vai para menos 1. Depois ela volta a subir para 0. Ó, e depois ela volta a subir para 1, para o seu máximo. Diferenças importantes de visualização. O meu seno, ele começa do ponto médio. Ele começa no meio. O meu cosseno padrão, ele começa do meu máximo, do meu pico. Isso é importante a gente diferenciar. O meu cosseno começa geralmente do máximo e meu seno começa do ponto médio, do meio da imagem. Tá? Pontos importantes. Ó, o C é um extremo, meu máximo. 0, 1. O meu A é uma raiz, né? Que está passando pelo 0, pelo y igual a 0. π sobre 2. Meu D é meu mínimo.
em π. Meu b é minha raiz também, em 3π sobre 2. E meu e volta a ser meu máximo. E assim repete o ciclo. Visualizando ela de forma completa, o que nós temos? Nós temos esse gráfico aqui. Ó. Olha aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Ó. Intervalo. Ó. Se a gente pegar aqui, ó. São pedaços exatamente iguais, né? Certo? São pedaços perfeitamente iguais. Quanto que foi para começar uma nova repetição? A distância. Que começou uma repetição. Aqui eu marquei e aqui começou minha repetição. De quanto foi essa distância? Foi de 2π. Ou seja, meu período é 2π. Posso pensar da mesma forma como no ciclo. A função cosseno está dentro do ciclo. O ciclo é uma circunferência, onde uma volta é 360, ou 2π. Logo, meu período é 2π. Super tá valendo. Tá? Meu domínio também. Números reais, posso colocar qualquer x em tese. Meu controle do domínio, ninguém falou nada. Então, vamos assumir números reais. Até porque são, nesse caso. A minha imagem aqui também está confinada, né? Não tem nenhum valor onde o meu cosseno dá menor que menos 1. Como a gente já viu lá na revisão da circunferência. Não tem nenhum valor de y que não existe nenhum valor de y que dê menor que menos 1. Não existe. Assim como não existe nenhum valor de cosseno que dê maior que 1. Também não existe. Ou seja, a minha imagem também está confinada entre menos 1 e 1. Paridade. Paridade, o que é? Ver se tem simetria. Ou em relação ao eixo y, daí uma função par. Simetria em relação à origem, daí uma função ímpar. Ou não tem simetria. Aí não é nenhuma das duas. Ó, você vê ó, que ela tem... Imagina um espelho aqui no eixo y. Ó, você vê uma simetria perfeita, né? As distâncias são exatamente iguais. Uma simetria perfeita. Ou seja, a função cosseno é uma função par. Ok? Essa é a ideia. Então esses são os elementos que eu considero importantes e necessários para que dê uma ilustrada nessa parte de funções trigonométricas, tá? Bom, algumas questões que eu lanço para reflexão. Assim, já que vocês não vão ter ainda exercício da semana, então não precisa escrever, tá? Tem uma resposta, mas reflitam. Leiam e põe a cabeça para pensar um pouquinho, tá? Então, baseado no que a gente viu hoje, então eu quero que vocês respondam essas perguntas. E pode responder internamente, não precisa. A lógica, aqueles que gostam bastante de matemática, é bom refletir, responder e, se possível, demonstrar por que sua afirmação é verdade ou falsa. É bem interessante. Mas se não, pelo menos a reflexão. A soma de duas funções ímpares resulta em uma função ímpar ou par? É uma pergunta. Segunda, a mesma coisa, só que para funções pares. Terceira pergunta. O produto, uma multiplicação de duas funções ímpares, resulta em uma função ímpar ou par? O produto de duas funções pares resulta em uma função ímpar ou par? Quarta pergunta. 5. O produto entre uma função ímpar e uma função par resulta em uma função ímpar ou par? Quinta pergunta. Sexta. Todas as funções possuem paridade? Bom, se você prestou na aula, eu já disse. Tá? 7. Existe uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? É um desafio. Se existe, qual é? Seria legal, né? Se existe ou não. Se falar não, e daí existir, daí você perdeu, porque você não justificou. Tá? Mas reflita. 8. Todas as funções são periódicas? 9. Nona questão. A função constante f de x igual a 5 é periódica? Se sim, qual é o seu período? Dá para responder. Primeiro, se ela é periódica, função constante. E se for, qual é o período? 10 e última. A soma de uma função de um período 2π. Tá? Então o meu período vale 2π. E tem uma outra, que eu vou somar, que ela tem período 3π. A soma dessas duas funções dá uma função periódica? Se sim, qual é o período resultante?
Então, aí, são perguntas assim que mexem com a reflexão. É pra mexer com a cabeça mesmo, tá? São pra refletir. Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai estudar as funções que a gente chama de deslocadas ou funções generalizadas e resolver os exercícios. Por favor, ainda não resolva os exercícios da aula 6. Vocês vão se desesperar por antecipação, tá? Segura a onda, tá bom? Beleza?